Isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos porque estamos aqui, mais uma vez podemos meditar na Tua Palavra, estudá-la e nos aprofundarmos segundo o Teu ensino, o Teu rico ensino. Nos abençoa nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, culto familiar, como o nome ele já diz, não é? É um culto prestado no lar por todos os membros de uma família. E a primeira coisa que a gente deve entender é a diferença entre culto familiar e culto público, não é? Culto familiar e culto doméstico, certo? O culto público é a junção dessas diversas famílias num determinado local para adorar a Deus, para cultuar o Senhor, certo? E isso nós sabemos deve ser feito obrigatoriamente no dia do Senhor. Podem existir outros cultos fora do dia do Senhor, sim, mas o culto obrigatório é aquele no dia do Senhor. E o culto doméstico é o culto que a gente faz na nossa casa. Esse livro aqui é um dos livros que eu estou pegando como base desse estudo. É o livro do Herman Bavinck, A Família Cristã, que tem até o prefácio do Paulo Brasil, do nosso pastor. O Herman Bavinck ele vai dizer assim, que a família é a base da sociedade. Né? Ele vai dizer assim, olha, primeiro nós temos a família, depois a igreja e depois o Estado. Né? E ele vai começando a fundamentar isso aí. Ele descreve muito isso no livro. A família ela foi fundada primeiro, até antes da igreja. Né? Existe muita discussão sobre isso. O Herman Bavinck vai defender que ela foi fundada primeiro. Muitos concordam que não. Olha, a família ali, Adão e Eva, já era a igreja, né? Então ali ela foi fundada junto. Ele já funda a igreja porque se da descendência da mulher, né, isso aí já vem a igreja e vem o Messias, e da igreja vem o Messias, então essa já é a igreja que está sendo criada. Ele cria os dois juntos. O Herman Bavinck diz que não. Ele diz, olha, primeiro ele funda a família, depois em Gênesis 3,15, ele funda a igreja. Ele vai dizer, a descendência da mulher, na verdade, é uma descendência santa. E dessa descendência santa vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. O Herman Bavinck vai dizer, não, ali é a igreja criada. Antes era só família. E a discussão, ela percorre. Certo? E depois ele vai dizer que o Estado, ele é criado apenas no capítulo 9 de Gênesis, quando ele dá autoridade para o ser humano matar o outro se este ferir a vida de alguém. Ele vai dizer, olha, ele dá essa autoridade ao ser humano, ao ser humano como autoridade, de tirar a vida do outro se este tirar a vida de alguém. Ele vai dizer, pronto, ali surgiu a possibilidade de um órgão superior que viesse a governar, a imperar sobre os outros. Ele diz, então, olha, em Gênesis apenas, não é, a gente já tem o estabelecimento desses três órgãos: família, igreja e Estado. Satanás, ele trabalha para destruir esses três órgãos, certo? A finalidade dele é destruir a família, destruir a igreja como instituição e destruir o Estado, certo? Mas Herman Bavinck ele vai dizer que, em especial, Satanás ele sabe que se ele destruir a base, fica muito fácil destruir os outros dois estabelecimentos, a igreja e o Estado, certo? É muito fácil. Se ele investir mais, ele diz assim, digamos que Satanás ele investe mais na família. Ele investe mais na destruição da família, porque ele sabe que se ele destruir a base, a igreja e o Estado é o próximo passo, certo? E o grande exemplo de que ele investe na destruição da família é justamente quando ele leva a Eva
ele leva Adão ao pecado, certo? Por que eu falo isso? Porque Bavinck vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a igreja como instituição, ela pode se corromper, né? Ele diz, olha, igreja e instituição, ela pode, e em várias fases da história, ela de fato, ela se corrompeu, certo? Se a igreja pode se corromper como instituição, o Estado mais ainda, certo? O Estado é uma porta aberta, eu acho que Satanás não faz muito esforço ali não, para corromper, certo? Mas ele diz, olha, se a igreja como instituição estiver firme, as famílias, elas sempre vão representar o Israel de Deus. Mesmo em época de perseguição de igrejas como instituição, e mesmo em épocas em que a igreja ela está praticamente morta. Ele vai citar a Idade Média, por exemplo, certo? Na Idade Média, qual era a igreja que você procurava, que ela era genuinamente bíblica e ela estava seguindo ali as doutrinas bíblicas? Era muito difícil. Mas a gente não pode dizer que não existia igreja na Idade Média, porque a Reforma Protestante surge da Igreja Católica, né? Os personagens da Reforma Protestante surgem da Igreja Católica. Então eu tenho pessoas, mesmo com a igreja, a instituição corrompida, que são Israel de Deus, que são genuinamente crentes ali. E de onde elas vieram? Elas vieram de famílias. Elas vieram de famílias que adoraram a Deus. E aí a gente vai um pouco para Gênesis. Eu queria, nesse estudo, começar de fato no começo, para a gente entender que a igreja em Gênesis era literalmente famílias. Não tinha igreja, instituição ali formado e fixado no ambiente patriarcal. A gente não tinha isso. A gente tinha literalmente, as famílias eram a igreja. A família do patriarca e os seus seguidores e servos formavam a igreja. Né? O que é que Deus vai pedir? Deus vai mandar circuncidar a família de Abraão, os seus filhos, né? Os seus filhos e os filhos dos seus servos e os seus servos, né? Todo aquele clã ali de Abraão, né? Ele vai ser circuncidado. Ele vai fazer um altar e ali os seus servos e a sua família vão adorar. Aquilo ali era a igreja. Deus atuava especificamente naquela família. E a gente não pode dizer, por exemplo, que Abraão era a única família que adorava a Deus. Porque ele vai se encontrar com um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém, o qual ele dá o dízimo, não é? E nitidamente Melquisedeque era outra família crente. Ou seja, igrejas eram literalmente famílias. Certo? Aí eu lanço uma pergunta para vocês. Quando Noé estava na arca, ele prestava um culto familiar ou um culto público? Pare para pensar. Porque entenda, na arca ele era a única família viva e crente. Quando ele estava na arca lá, naquele período da arca, o culto era familiar ou público? E aí? Oi? Os dois, né? Tem muita discussão nisso aí, certo? Se o culto público é a junção de várias famílias para adorar ao Senhor, só tinha uma família ali, né? E aí, era familiar ou público? Ou os dois? Familiar, né? Sim, tinha. Então tinha outras famílias, né? Olha aí, é interessante, é isso mesmo. Tinha os filhos já com as suas noras, né? A gente acredita assim, tem muita discussão, isso é discutir, por isso eu acho que não acho tão interessante, mas acreditamos que eram os dois. Só tinha eles se reuniam de forma pública e familiar ao mesmo tempo. Não tem muito. O que não dava, um momento específico na história que não dava para distinguir, não é? Porque só tinham eles ali vivos naquele contexto. Talvez a única diferença fosse quanto a reverência do culto no dia. Sim, o foco maior ali, né?
Sim, sim. Isso, a igreja Não tem muita diferença, né? Apenas a eles. Famílias, Exatamente. famílias visíveis. Certo? Então, vamos abrir em Gênesis 12, só para a gente entender essa movimentação dos patriarcas quanto à igreja. Gênesis 12, 7. Só esse versículo até agora. 12, 7. Quem achou pode ler, por favor. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Veja, a gente vê uma prática de Abraão, no caso aqui Abrão como patriarca, diferente da prática de um pai de família na época que os sacerdotes foram estabelecidos em Israel. Abrão, ele edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Ele edifica um altar e ele adora ao Senhor, ele presta o culto ao Senhor. Ele é o líder da família, ele é o patriarca e ele tem em Gênesis essa autoridade, já que a sua família, junto com os seus servos, é a sua igreja. É uma prática diferente da prática de quando foram estabelecidos ali os sacerdotes. E o que é que a gente tem ao longo da narrativa de Gênesis, e a gente está vendo isso no grupo familiar? Isaac edifica um altar, Jacó edifica um altar em Betel. A gente vê a mesma prática do pai sendo feita com os filhos e, consequentemente, a posteridade. O ato de edificar o altar é um ato de prestar o culto. É uma prática do pai que passa para a sua descendência. É isso que Gênesis está mostrando a gente. Alguém abre, por favor, Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19. Certo, então veja, olha a missão que Abraão tem, né? Essa missão aqui muito clara no versículo 19. Eu escolhi você, não é só para você adorar sozinho com a sua esposa, é para que você passe isso para a posteridade, né? Qual é o princípio que a gente poderia tirar dessa missão de Abraão? Se você fosse um pastor e você fosse aplicar isso para a igreja, como é que você aplicaria? Vou pegar esse versículo e vou aplicar para a igreja. O que é que isso tem a ver com a igreja? Comigo, nos dias de hoje? E aí? Que princípio a gente tira desse versículo? O ir e o pregar, né? Ele está dando essa ordem para quem? Né? Ele está dando essa ordem para Sara, não que Sara não tivesse essa obrigação, mas ele está dando essa ordem para quem? Né? Para o cabeça, para o pai. Como é que eu aplico isso para a igreja? O pai, né, Caíno, olha aí, tem responsabilidade de, na sua posteridade, ele passar aquilo que ele recebeu. Não é? Eu lhe dei isso, Abraão, para que você passe para os seus filhos. Para que os seus filhos tenham a mesma prática que você está tendo.
Quando a gente se depara com uma prática de culto doméstico, irmãos, por exemplo, eu tô aconselhando você sobre culto doméstico. Eu pergunto assim, geralmente quando eu aconselho alguém, eu pergunto, como é que está a prática do culto doméstico? Vocês estão... Aí, assim, surgem diversas respostas, eu não posso... Rapaz, está complicado, pastor, porque a falta de tempo, a gente não está tendo tanto tempo, a rotina, nunca mais eu fiz, eu não sabia que era para fazer. Existem diversas respostas. Diante dessa realidade e dessas respostas que elas não são positivas, digamos assim, a minha posição como aconselhador, como uma pessoa, você está com um amigo e vê que ele não tem prática, ele está há muito tempo na igreja, ele não tem prática de culto doméstico, você deve exortar mais do que encorajar ou encorajar mais do que exortar? Ao meu ver, o que é que eu tento fazer? Eu tento encorajar mais do que exortar. Agora, nesse primeiro momento. Por quê? Porque, entenda, prática de culto doméstico não é uma coisa que a gente fazia e deixou de fazer. É uma coisa que a gente nunca fez antes. A prática real do culto doméstico. Digamos assim, na igreja atual é uma nova jornada. É uma coisa nova. A gente não tem essa prática. A igreja não tem essa prática. A igreja presbiteriana, se você vê igrejas presbiterianas que investem em culto doméstico, você vai achar, também não é nenhuma, só a nossa igreja vai começar, só a igreja da aliança. Não, existem igrejas que investem em culto doméstico, mas são poucas. Eu estava lá em São Paulo, eu vi uma igreja lá, das igrejas que eu visitei, eu vi uma que de fato falou assim, olha gente, nós temos uma liturgia específica que a gente passa para vocês. Isso é muito raro, certo? Isso é muito raro atualmente. E veja que desde Gênesis, essa é uma prática comum na história da igreja, no estabelecimento da igreja. É por isso que eu queria começar do início mesmo, né? O Herman Bavinck, ele vai na história de fato dos patriarcas. Ele olha como a base de tudo é a família, né? Alguém abre, por favor, abre aí em Jó, capítulo 1. Jó 1, só 2 versículos, 4 e 5. Preste atenção nesses versículos. Jó capítulo 1, 4 e 5. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios, completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que o único de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e concebia. Veja, como é que eu posso, através desses versículos, afirmar que Jó só podia ter vivido na era dos patriarcas, né? As pessoas têm dúvida em que época Jó viveu, porque esses versículos provam que Jó só podia ter vivido na era dos patriarcas. Veja, ele faz o holocausto, né? Isso aqui não podia ser feito na época dos sacerdotes, né? Eu levo a oferta, mas eu não posso fazer por mim mesmo. Eu não posso levantar um altar por mim mesmo. Né? O único altar que era levantado, que foi levantado, por exemplo, na época de Josué, a gente vai falar isso um pouco de noite, foi o altar em Siló. Se isso fosse feito em outro local, isso era motivo de morte, de fato. Eram condenados à morte. As 2,5 tribos do outro lado do Jordão levantaram um memorial, não foi um altar. E Josué tinha pensado que era um altar, levou o exército para exterminar, e aí foi esclarecido que não era um altar, era um memorial.
Né? Só que, veja, mas o que é que acontece aqui? Jó vai lá e ele faz o holocausto pelos filhos. Por que ele faz o holocausto pelos filhos? Porque ele pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso, ó, fazia sacrifício por ele mesmo continuamente. Ou seja, só na era dos patriarcas. Por que eu estou focando nesses textos? Porque eu estou dizendo, olha para onde a Bíblia ela nos mostra líderes de famílias unidas para cultuar o Senhor. Lembra lá de Josué capítulo 24. Ele vai dizer assim, olha, último capítulo de Josué, último discurso de Josué. Escolham Deus que vocês vão servir. Se é os deuses dos amorreus, dos heteus, dos heveus, ou o Deus único. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a condução dele. Eu sou o líder da casa e eu conduzo a minha casa a servir o Senhor. O discurso dele é familiar, né? O discurso dele é familiar. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Oi. Quando a gente olha para distinguir entre o culto familiar e o culto público ordinário dos patriarcas, a gente pode dizer que o marco para definir que era um culto público seria os holocaustos oferecidos pelos cabeças de pecado? Isso. Os altares que eram levantados, os holocaustos e a união agora das famílias e dos servos, né? A gente vai entender que esse culto público é a união dessas famílias, né? Aí tem outra pedra. Sim. Então, isso era bem definido. E a gente vai ver isso de forma mais ampla quando ele estabelece o tabernáculo e depois o templo. Exatamente. E quando ele revela a sua lei, e isso aí, essa revelação progressiva vai dizer, olha, tem esse dia aqui específico, né? Não que eles não soubessem disso, mas isso vai ser estabelecido, né? Isso vai ser revelado, né? E aí tem o meu último ponto. Aí quando o povo era levado para o cativeiro, então ali eram os domésticos. Ali só podia ser os domésticos. Exatamente. Só podia ser os familiares. E como eles choravam, né? Como a gente tem salmos de lamentações, eles dizendo assim, a gente não pode adorar o Senhor, só podia adorar o Senhor no templo, né? Isso. Eu levantei esse ponto para a gente entender também a importância, porque onde eles estavam não ofereciam o holocausto. Isso. Mas eles tinham a percepção que nós não devemos parar de clamar a Deus. Exatamente. Isso. Nos períodos de perseguição, né, seja no período do cativeiro, seja ali nos primeiros séculos, quando a igreja era perseguida e ela não podia ser estabelecida como instituição. Então, assim, mesmo assim, eles forçavam, eles se reuniam em catacumbas, eles se reuniam, mas é até um discurso dos desigrejados, né? Eles se reúnem em casas, eles se reuniam nesses contextos por causa da perseguição, né? Mas isso não deixava de ser um culto público, porque era uma reunião das famílias. A ideia é essa, né? E a gente vai estabelecer isso. Uma coisa o que é o grupo, o que é o culto familiar? Não o grupo familiar. O que é o culto familiar? É quando eu me reúno com a minha família, somente e só com a minha família, certo? Quando eu convido outra família para se reunir comigo, deixa de ser culto familiar. A gente vai ver essa distinção também. E as instruções do culto familiar aqui da Escócia vai destrinchar isso. É interessante, certo? A partir desse princípio aí que Amadeu levantou, então Israel, como povo da aliança, nunca mais eles prestaram, desde o ano 70 para cá, nunca mais eles prestaram culto solene. Agora assim, quando a igreja é estabelecida, tanto o judeu como o gentio, ele tem que se reunir, né, agora na nova aliança, como qualquer outra igreja. Agora o culto não é mais adorado lá no templo específico, somente naquele templo. E todo judeu convertido que se reúne, ele também cultua o Senhor, assim como nós, entendeu? Não há mais distinção, né? Não há... Sim. Exatamente. Existe agora o estabelecimento da igreja da nova aliança, entendeu?
que não deixa de ter as suas bases e as suas raízes, né? Na verdade é uma continuação progressiva, né? Não é uma dispensação, digamos assim. Oi, Marco. Por exemplo, no dia de hoje, a preparação que você está dando agora para o culto familiar, Sim. será que está... Não, eu não vou ver, mas os filhos dos meus filhos poderá ver. Um dia a religião acaba. Sim. Vai ficar as pessoas dentro de casa, quem acredita em Deus, através do Pai que transmitiu, vai continuar o passado. Sim. Porque ó, você tem agenda, é proibido ter culto Público. público. Sim. Agora é proibido ter culto público. Sim. O povo se esconde e faz o culto. Faz o culto. Faz a adoração. Isso. Será que o livro desse que é a preparação do futuro para nossos filhos? As perseguições, né? Entenda, mesmo quando a gente tem que entender isso, mesmo quando há a perseguição, mas as pessoas se reúnem escondido, aquilo é um culto público. Porque quando a gente tem público como um culto legal, né? Mas não, o culto público é a reunião de várias famílias. Mesmo quando eles estão se reunindo escondidos, eles estão obedecendo a ordem do culto público, né? No dia do Senhor. E quando eu estou em casa com a minha família ali, eu estou obedecendo o grupo, eu estou fazendo um culto familiar, né? É só para a gente entender essa distinção. Mesmo com a perseguição, deve existir a tentativa ferrenha do culto público. A ideia é essa, entendeu? A gente não pode alugar aqui o Recife Flat, a gente não pode ter um templo, a gente vai se reunir em algum lugar, certo? Duas famílias reunidas numa casa já não é culto familiar, é uma congregação. Entendeu? É isso que a gente deve entender. Tá? Mas vamos lá. Qual é a implicação de eu ensinar os mandamentos para os meus filhos? Para o meu esposo, né? Para o meu cônjuge? Qual é a implicação de eu ensinar o catecismo para os meus filhos? Né? Eu estou, desde criança, preparando líderes para liderarem suas casas, seus trabalhos, as suas vidas espirituais e a vida espiritual do cônjuge. Isso aí é a base de tudo, e isso aí faz uma diferença enorme, certo? Veja só, eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu sou uma pessoa que desde pequeno eu assistia muitos filmes, porque o meu pai, ele assistia muitos filmes e eu assistia com ele muitos filmes. Então, é interessante isso. Ele jogava bola no domingo de manhã, mas toda a diversão dele era assistir filmes. Ele só gostava de fazer isso. E eu aprendi a gostar também. E é interessante, isso é engraçado, porque eu assistia tanto filme que eu decorava as falas, né, dos personagens, de tudo. É uma coisa que eu tenho até me controlar. Toda a aplicação que eu tenho, todo o exemplo, eu lembro de um filme. Por quê? Porque eu fui doutrinado no evangelho dos filmes. A verdade é essa. Se existe um problema na minha vida, eu lembro de uma fala de um personagem que passou por um problema. E se existe um momento de alegria, eu lembro da fala de um personagem. Por quê? Porque eu fui doutrinado no evangelho dos filmes. Não tem como. Né? Aquilo ali, quando a minha mente estava mais fresca e mais propícia para receber informação, eu recebi muitos filmes e muitas cenas e muitas falas. E aquilo ali ficou na minha cabeça. De igual modo será se você inculcar na cabeça do seu filho Bíblia. Se você inculcar na cabeça do seu filho catecismo, não é? O que é que vai acontecer? Ele vai lembrar dos versículos bíblicos. Na hora da aflição, na hora do aperto. Hoje eu lembro porque eu estou na igreja presbiteriana desde os 15 anos, então, pronto, eu tenho agora uns 17 anos aí. Então, eu lembro das falas e dos versículos, né, dos dois. Não tem como esquecer das falas. Mas, imagina se desde pequeno você pegar o seu filho e você inserir nele catecismo, se você inserir nele a palavra de Deus com o estudo do catecismo, da confissão. Quando ele tiver 14, 15 anos, irmãos, ele vai saber. Veja, para que foi escrito o catecismo menor? O catecismo menor, o breve catecismo, ele foi escrito para você ensinar as crianças. As pessoas em Westminster escreveram o breve catecismo para o ensino às crianças no lar. Se você faz isso
desde pequeno, seu filho com 14, com 15 anos, ele vai saber doutrina, ele vai saber Bíblia, muito mais do que muitos líderes que eu conheço. Muito mais. Oi, pastor. Isso é uma coisa que tem que precisar romper, né? Passada, que assim, creio que muitos de nós crescemos em igrejas que tinha esse hábito que é o ensino da gente ser uma área do departamento da igreja que vai fazer isso, vai ficar tudo pronto. Ainda que em momentos de perseguição, dois momentos vai ser valioso, mas mesmo na igreja não está passando por perseguição, esse é o retrato de uma igreja saudável, onde os pais educam os filhos no caminho do Senhor. Aquilo que acontece no caminho do Senhor, isso vai ser um enriquecimento, mas a responsabilidade primária de educar os filhos é dos pais, não é do pastor, é do presbítero. Isso é tão sério que traz tantas implicações, porque quando a gente tem uma geração de terceirização, aí o que acontece? Os pais não fazem isso, então a igreja precisa mudar para esse modelo de público, o departamento que vai fazer. Por quê? Porque o ensino que é feito na linguagem da criança, que deveria ser feito no lar, todos os dias, ele agora precisa ser feito no público, porque ele vai ser a criança profissional por isso, e aí, como é que ela vai entender? Perfeito. A pergunta que as pessoas, o questionamento que as pessoas fazem sobre o culto, né, sobre a incoerência de deixar a criança no culto, ela tem certa lógica nesse sentido. Como é que ela vai entender? Né? Sim. Porque geralmente a pessoa que faz a pergunta, ela passou a semana toda pensando a criança. Exatamente. E ela quer suprir naquele dia uma lacuna que ela deveria preencher ao longo da semana. Perfeito. Aí uma desordem não é a outra. Eu não devo ir doméstico, eu tiro a criança do culto, eu faço um culto para a criança, então é uma reação, assim, uma coisa para da outra, mas começou lá atrás, acho que termina então para preencher uma lacuna que Deus estabeleceu, né? Essa é a... pronto, a gente vai pegar essas instruções ao culto familiar e essas instruções, ela estabelece 3 cultos. Diz assim, você acha que só tem que participar de um? Primeiro é o culto individual, o culto familiar e o culto público, no dia do Senhor. Ele estabelece esses 3. E pegando um gancho no que o pastor falou, eu sofri muito isso, pastor, como líder de adolescentes, né, e líder de jovens. Qual é a desculpa do pai que não pratica culto familiar e vê que o filho não está tão familiarizado com a igreja? Ele olha para a igreja e diz assim, a igreja não tem programação, né? Ele bota a culpa na falta de programação da igreja. Para ele acha que para o filho dele ter contato com a palavra de Deus, a igreja tem que ter programação todo dia. Para o menino não sair da igreja. Ou o menino ter as amizades lá específicas da igreja. Como é que você quer que meu filho ele fique na igreja se você não fez acampamento? Né? A ideia é essa. Como é que você quer que ele tenha contato com a palavra de Deus? Ele tira a responsabilidade dele e colocou em mim, no líder de jovem. Ou seja, eu virava pai de uns 30 meninos. Porque era jogado a minha responsabilidade de passar a palavra de Deus para os meninos. Entendeu? E ele dizia, não, eu não estou trazendo ele todo domingo para a igreja. Então, meu filho, eu já faço a minha parte. Eu dou comida para ele, eu dou escola para ele, e trago ele domingo para a igreja. A parte bíblica aí é com você. Porque não se tem essa visão na igreja. Né? A culpa é de quem? Se a igreja ela tem pouca programação, ela é considerada uma igreja fraca. Né? Quantas vezes eu já ouvi, eu sei porque vocês não têm programação, porque vocês alugam o espaço, né? Aí vocês alugam, só pode alugar no domingo. Por isso que não tem todo dia, né, estudo ou alguma coisa. Aí para não discutir, digo, é isso mesmo, que a gente não aluga o espaço, né? Oi, Deise. Sim.
Sim, sim, sim. Exatamente. Essa ideia de que o meu filho me atrapalha de cultuar, né? Culto é coisa para adulto, eu já ouvi isso, né? Culto não é lugar de criança, ou seja, eu tiro ele para que aí o pessoal se vire aí tentando falar a linguagem deles, que ele diz que tem a linguagem deles, e aí de fato eu tenho eu posso cultuar, eu posso ter aqui um momento, entendeu? Então é uma visão completamente errada quando eu parto da ideia bíblica de que o culto começa na reunião de toda a família, sendo chefiada ali pelo patriarca, né? Veja, se a igreja ela surge em casas, né, como a gente vê no estabelecimento ali em Atos, né, os puritanos vão dizer assim, toda a casa de um membro de uma igreja é uma igreja, certo? Então, se o culto ele é basicamente, ele é feito pela família ali, por que os desigrejados estão errados? Né? O desigrejado poderia pegar esse argumento aqui, ó, toda a casa de um membro da igreja é uma igreja, os puritanos que estão dizendo isso. Por que eu estou errado em ser desigrejado? E aí? Se eu estou pegando famílias, reunindo na minha casa e cultuando ao Senhor, esse é o culto público. Por que eu estou errado? E aí? A ordem da reunião pública, ela não deixou de existir. Sim. A gente olha no Antigo Testamento, a ordem da reunião pública. Então a gente vê os dois parâmetros, reunião familiar e reunião pública. Ele estabelece. No Novo Testamento a gente vê a mesma coisa. Hebreus ele vai tratar dessa questão, né? Ele não deixar de congregar e tudo mais. Então, eu tenho contato também com algumas pessoas lá de fora que elas não vão para a igreja. Sim. E o argumento é que não tem pessoas falsas dentro da igreja. É mesmo assim, pastor, que elas dizem. Sim. Né? A hipocrisia da igreja. Não, é pessoa falsa. Mas veja, Amadeu, presta atenção. Se eu estou como desigrejado aqui, certo? Se o culto público é a reunião de várias famílias, eu estou na minha casa, estou com várias famílias reunidas e estou dando a palavra, é o culto público. Então, para que igreja? Se na Idade Média, corrupção, hipocrisia, a igreja como instituição, ela está tão corrompida, para que igreja? O argumento é esse. Como é que eu vou confrontar isso? Sem denominação. Isso. Eu vou revezando, Luiz vai dar uma palavra no domingo, depois vai ser Hugo, depois vai ser Mateus, depois vai ser Amadeu. Qual o problema disso? Mas aí a gente vê a questão do princípio que foi estabelecido por Deus, o princípio público. Então, na reunião familiar, né, por mais que tenha a palavra, mas não tem a formalidade litúrgica do culto público. Sim. Que o próprio Deus estabeleceu desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela segue o mesmo nível. Né? Então, por exemplo, a gente tem a formalidade litúrgica. Sim. E ela é colocada dentro do culto público no dia domingo. Né? Não tem isso dentro da... E se passar a ter dentro da família ali, já deixou de ser um culto familiar. Então, são várias famílias. O que a gente tem, né? O culto público. Eu estava falando de casa, várias famílias, né? Mas aí eu não abri para outras pessoas. Aqui a gente está aqui no local. Sim, sim. Porque no local que eu sei que outro local, né? Perfeito, perfeito. Mas a gente não está aberto ao público. A pessoa que quiser vir adorar, né, para a casa da pessoa, não vai. Primeira coisa. Então, é um culto particular com várias famílias. Sim, sim, sim. Essa é a definição que a gente está vendo aqui. Então, são várias dentro do culto público, né? É o povo de Deus indo a adorar. Tem aqueles que são membros e as pessoas não vão vir os convidados. Só aquela turminha dentro da casa de alguém e acabou. Sim, sim. Você não abriu. Então, na época da Covid, eu consegui fazer o culto. Você ia lá. Mas não era o culto solene, então Sim. não era aberto, era um culto fechado com o Vamos. Diga, Marques. Familiar, foi aí que a gente entrou na igreja. Sim. Irmã Felipe Carol. Isso em 95, 96, 99. Eu pensei que era fogo de palha dele. Ó, garimpo ali. Poxa, Aham. bola pra cá. Poxa, o
culto aqui e tal. Nessa brincadeira de, isso aí é pouco de pai. Ela já está 22, 23 anos. Sim. Tudo começou com o culto familiar. Aí eu comecei a Com a ideia, sim. Aí daqui a pouco desceu água lá para casa, aí veio nisso. As pessoas da igreja, eu falava, poxa, está crescendo. Sim. Formalizava ali, frio de canto. Os outros do bloco, o pessoal do bloco pensava que era da igreja católica, aqueles textos. Não, aí vinha a evangelização, foi assim criando no grupo familiar. Tanto é que está até hoje, ó, Felipe. É isso aí. Zimar. Eu não tive a oportunidade de ensinar eles, entendeu? Como você falou, o pai tem que dar. Não, eles aprenderam sozinhos, eles viveram o evangelho dentro da igreja. Sim. Entendeu? E hoje aí, ó, Felipe. Uma bênção. Uma bênção. É. Carol. Vamos lá. Deixa eu só tentar elucidar, tá? O culto público, ele é feito dentro da igreja como instituição. Uma coisa não nega a outra. Eu não posso negar as evidências bíblicas do estabelecimento da igreja como instituição, quando eu tenho presbíteros que são líderes sobre os membros, quando eu tenho diáconos que fazem parte da liderança, entendeu? Eu tenho o docente e o regente, certo? Eu tenho esse estabelecimento da liderança como instituição. Isso precisa existir para que exista ordem, né? Então a igreja como instituição, ela precisa existir. Embora na Idade Média ela tenha acabado, veja, não tinha igreja como instituição na Idade Média, por exemplo. Qual era a igreja genuinamente doutrinada ali na palavra que era católica? Você não tinha, mas você tinha a igreja de Deus, que era composta por famílias. A ideia é essa. Você não tinha a igreja como instituição no primeiro século, mas você tinha famílias ali, que era a igreja de Deus. Então, ela pode não existir, mas ela precisa existir. As igrejas famílias, elas precisam estabelecer a igreja instituição. Ela não pode negar isso. Entendeu? Uma coisa não nega a outra. A igreja instituição existe para que nós possamos fazer o culto público. A ideia é essa. Isso não pode existir fora do estabelecimento. Marx falou um negócio, na sua casa existia um grupo familiar. E nós também temos um grupo familiar. Mas o grupo familiar é uma programação da igreja. Essa é a distinção. Por quê? Porque ali nós temos várias famílias que estão reunidas e o que é que a gente faz na quarta? A gente se reúne para orar, a gente estuda a palavra de Deus, é uma coisa mais informal, como a gente está fazendo aqui, mas aquilo ali não é um culto familiar, aquilo ali é uma programação, é uma reunião de oração, né? E nós podemos ter diversas programações. Foi através dessa programação que a família de Marx foi para a igreja como instituição. A igreja como instituição pode se reunir em programações, mas o que é o culto familiar? É quando eu me reúno com a minha família, né, e eu cultuo ao Senhor. O que é esse documento que eu dei para vocês? E eu não vou ler ele hoje, porque não dá tempo, gente. Tinha mais coisa para a gente fazer, eu vou deixar para o próximo estudo, não tem problema. Certo? Só para eu dizer o que é. E aí vocês podem até levar para casa para ler. É interessante isso aqui. A Igreja da Escócia, quando fundou o presbiterianismo, ela fez uma instrução para o culto familiar. E a Assembleia de Westminster, ela corroborou, ela meio que assinou embaixo, né? A IPB, ela adota a confissão, ela adota o catecismo maior e breve, mas ela não adota, por exemplo, essas instruções, ela não adota diretório de culto, né? A gente não adota isso para dizer, não, tem que praticar ao pé da letra o diretório de culto. Mas existem esses e outros documentos que a gente não conhece, que foram corroborados pela Assembleia de Westminster. É uma palhinha, né? Só para a gente entender, e entenda que isso aqui não é a Bíblia. A gente não vai, tem que fazer isso aqui. Não, mas entenda como era a prática das igrejas dos líderes da Assembleia de Westminster. Como eles olhavam para o culto familiar. Eu queria que a gente lesse somente para a gente concluir essa introdução. Só essa introdução aqui, que não é o primeiro parágrafo, né? A introdução da instrução. Alguém pode ler para a gente, por favor?
A Assembleia Geral, após madura deliberação, aprova as seguintes normas e instruções para promover a piedade e prevenir divisões e cismas. Designa ministros e presbíteros em cada congregação para tomarem especial cuidado, a fim de que essas instruções sejam observadas e seguidas, bem como, de igual modo, os presbíteros e sínodos, presbitérios e sínodos, para que averiguem e julguem se essas instruções estão sendo observadas em suas fronteiras, e reprovem e censurem, de acordo com a gravidade da ofensa, os que forem achados reprováveis e censuráveis a esse respeito. Rapidinho, Adeus, só uma coisa que a gente deve entender. Ele vai dizer assim, ó, aí o estabelecimento do culto familiar é para evitar divisão e cisma. Certo? Primeira coisa que ele vai dizer. Para que o culto familiar? Para evitar divisão e cisma no meio da igreja. Pode continuar. E, a fim de que essas instruções não se tornem ineficazes e não proveitosas entre alguns, devido à costumeira negligência à própria substância do dever do culto familiar, a Assembleia determina e aponta ministros e presbíteros para investigarem e averiguarem nas congregações sobre seus respectivos cuidados se há entre eles alguma família ou famílias que costumam negligenciar este necessário dever. E se for descoberta tal família, o cabeça da família deve ser primeiramente advertido em privado a corrigir sua falta. E em caso de insistência na falta, deve ser solene e seriamente advertido pela sessão, concílio, após o que, se ele continuar negligenciando o culto familiar, deve ser, por sua obstinação em tal ofensa, suspendido e impedido de participar da ceia do Senhor, visto ser justamente considerado indigno de comungar enquanto não se corrigir. Só para a gente entender aqui como eles valorizavam o culto familiar. O homem que não fizer culto familiar nas nossas igrejas vai ser disciplinado. Ele não vai participar da ceia. Ele vai ser advertido, se não, ele vai ser chamado pelo conselho, se não, ele vai ser disciplinado. Disciplina eclesiástica para quem não faz culto familiar em casa. Olha aqui, veja, por isso que eu estou dizendo, isso aqui não é a Bíblia, né? Por exemplo, pegue a realidade da IPB. Qual é um membro que é disciplinado porque não faz culto familiar? Se a gente disciplinar um membro porque não faz culto familiar, ele provavelmente recorrer ao presbitério, recorrer a um sínodo ou ao Supremo Concílio, ele, assim, isso vai ser absolvido, a gente vai ser taxado de puritano, né? Isso aí, assim, na prática hoje é um escândalo, digamos assim. Mas olha o que acontecia com um membro, só o começo aqui, que não praticava culto familiar em casa, certo? Por que eu estou trazendo esse documento? Para dizer assim, como a gente é imperfeito, como a gente está longe disso, que abismo, só para desanimar a gente. Não, é só para a gente entender o seguinte, nós não somos a geração que esqueceu de fazer culto familiar. Nós somos a geração que não sabe nem o que é isso. A geração que esqueceu já passou. A geração que fazia e deixou de fazer já passou. A gente já é a geração que nunca fez. Eu não tinha culto familiar na minha casa. E quando os meus avós, que eram os únicos crentes da minha família, eram da Assembleia lá, eles não tinham essa prática. E provavelmente seus pais não tinham essa prática com vocês. Nós somos essa geração, né? Que a gente não tem uma prática, a gente não tem noção do que é isso. E dessa responsabilidade. E aí, por isso que eu digo, num aconselhamento bíblico, eu encorajo mais do que eu exorto. Porque as pessoas não têm noção da seriedade e das implicações, dos benefícios que isso vai trazer. Entendeu? Por isso que o encorajamento ele tem que vir em primeiro lugar antes de você dizer, como é que você não faz? Como é que você vai ser disciplinado? Tá entendendo? A ideia é essa.
Eu até fiz uma pergunta aqui, veja, não tem como você iniciar isso na sua igreja, na sua casa, se você não é uma pessoa de oração, por exemplo. Cara, a oração é uma coisa fundamental, né? Veja, qual é a primeira coisa que a gente faz quando acorda? Sendo bem sincero. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Veja, a gente está tão secularizado que a primeira coisa que a gente faz é abrir o celular para ver se tem mensagem, né? Olha como o nosso coração está secularizado. Aqui vai ter até uma das instruções, ó. No mínimo você tem que orar quando acorda e quando vai dormir, no mínimo. Você acorda, você agradece a Deus porque você dormiu bem, porque você acordou, porque mais um dia e as misericórdias do Senhor se renovaram. Esse é o seu culto individual, ele vai dizer. Quando ele fala aqui sobre culto individual, ele vai dizer. E no mínimo quando você dorme, agradecendo pelo seu dia. A gente não, a gente acorda, vai ver mensagem. A gente dorme vendo vídeo e vendo mensagem. A ideia é essa. Aí como é que eu vou iniciar um culto familiar se o meu culto individual, se a minha prática de oração... Vê, é interessante isso, se você for ver relatos de Westminster, como eles fizeram tem relatos, eles estavam lá discutindo. Qual é a resposta que a gente vai fazer aqui da pergunta sobre o que é Deus? Qual é a resposta? O que é que a gente vai fazer? O que é Deus? O que é Deus? Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Aí eles oram. Aí eles oravam 40, 50 minutos. Aí, de repente, depois da oração, aí a gente, poxa, fulano orou sobre o que é Deus. A oração é a resposta sobre o que é Deus. A resposta sobre o que é Deus é a oração que eles fizeram antes para descobrir a resposta sobre o que é Deus. Por que eles oravam tanto? A gente vê relatos de oração de 40 minutos, de oração de 50 minutos, antes de começar uma decisão. Por quê? Sabe por que eles oram tanto? O maior capítulo de Calvino das Institutas, livro 4, 70 páginas, pelo menos na edição que eu comprei agora. 70 páginas é sobre oração. Por que tanta ênfase em oração? Porque eles não oravam antes. Eles não sabiam como orar. Eles não sabiam. Eles começaram a orar depois da reforma, de fato, ali, como Deus requer. Então, quando eles descobriram como orar, eles não queriam parar de orar, né? Então, é isso que a gente precisa descortinar. Essas práticas, né? Eu trouxe a era patriarcal. Isso aqui é feito desde o início da palavra de Deus. E como isso é retomado na reforma protestante. E como deve ser retomado nos dias de hoje. Certo? Ok? Pronto, eu só li o primeiro parágrafo. A gente não vai ler todos também, não vai estudar isso aqui parágrafo por parágrafo, mas a gente vai passar nesse documento na próxima semana, certo? Para a gente ver alguns pontos importantes. Alguma dúvida, gente? Ou comentário? Eu queria perguntar uma coisa. O senhor está aí porque usa muito essa palavra, hoje em dia está se confundindo muito, né? Assim, familiar ou solene. Sim, sim. Isso há uma confusão, porque o pessoal está analisando, né? Exatamente não. Ele falou assim... Não existe culto solene, existe culto público, né? Ele falou assim, o pessoal analisa muito isso, por isso que eu tenho usado tanto esse ponto, tenho usado a mídia da oração, sim. Porque quando analisou de um jeito, ninguém tem uma reverência para você deve falar, reverência de culto, né? Esse tipo de quando você faz uma liturgia dentro da sua casa, sim. você ensina a reverência dos seus filhos, né? Sim, e sim, aí, quando sim. eles vão para o culto solene, eles já levam essa reverência. Aham.